bem? Estamos agora na terceira aula do quarto módulo, onde nós vamos falar sobre a prescrição sem precisar decorar parâmetros. Só que para isso, você vai precisar seguir uma sequência que eu vou trazer aqui através de um mapa mental. Esse mapa mental vai te ajudar a que você tenha um norte, um rumo para prescrever do jeito certo. Os assuntos eles estão sendo costurados de forma que você, a cada módulo, adquira uma nova habilidade. E essa habilidade é de olhar para o aparelho e olhar para o paciente e saber sair do zero e ao resultado alcançado, tá bom? Isso significa que você vai precisar treinar essa habilidade. Não só me assistir aqui, mas toda vez que estiver com seu paciente, você vai lá e faz essa sequência lógica de perguntas para chegar no resultado final. Então vamos lá? Vamos começar aqui agora? Então eu tenho uma avaliação que foi realizada no meu paciente. Você é um profissional de reabilitação e você faz excelentes avaliações. Eu quero pegar essa avaliação e agora inserir novas perguntas, como essa que você vai ver aqui agora. Existe alguma contraindicação? Ele pode não ter nenhuma contraindicação, ótimo, ou ele pode ter uma contraindicação absoluta. Se houver uma contraindicação absoluta, você não vai realizar as correntes elétricas, como nós já vimos na aula anterior. Ele pode ter apenas uma contraindicação local. Você não aplicaria no local, mas em uma região próxima que pudesse obter os benefícios terapêuticos das correntes diretas, ou correntes alternadas, das correntes terapêuticas, tá certo? E a precaução significa que você vai ter que tomar cuidado porque há a possibilidade de gerar algum prejuízo se for mal aplicado. Portanto, gente, nos interessa muito observar se ele não tem nenhuma contraindicação. Porque não tendo, nós vamos agora nos debruçar sobre uma série de perguntas. Ao total são 6. Vamos abrir aqui? Então eu abri e eu vou agora subir para a primeira pergunta e ampliá-la bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar. Consigo reduzir, eu quero ampliar. Eu acho que eu já estou no máximo. Acho que eu estou no máximo aqui já. Pronto. Então eu tenho a primeira pergunta. Opa, maravilha. Então, na primeira pergunta é identificar a região que eu quero tratar. E que região é essa? Pode ser um segmento, pode ser um grupo muscular, pode ser uma articulação, pode ser um conjunto de articulações. Mas você observa, porque isso vai lhe dimensionar a quantidade de canais que precisa e o tamanho dos eletrodos. Quanto maior a quantidade de massa muscular, maior o tamanho dos eletrodos. Por isso que eu vou recomendar que você tenha pelo menos 2 tipos ou 3 tipos de eletrodos, tá? Você pode ter os eletrodos pequenos, que são aqueles de 3,5 cm, adesivo ou de carbono, que é aquele que a gente bota o gel e aplica, não há problema nenhum quanto a isso. Você pode ter os eletrodos quadrados de 5x5 ou você pode ter eletrodos de 5x9, que são os mais convencionais que nós temos aí. Existem diversos tamanhos de eletrodos, mas esses daí lhe atendem perfeitamente bem, ok? Além disso, se você tiver domínio e quiser, você pode fazer a aplicação percutânea também, o que significa que você pode fazer a aplicação com agulha. Tá bom? Existem N formas de você fazer a aplicação, mas aí já tem uma ideia de que o tamanho tem relação direta com o tamanho da área a ser tratada, tem relação direta com a quantidade de canais e o tamanho dos eletrodos. Feito isso, você vai agora para a segunda pergunta, que é: olhe para a região que será atendida e verifique em que fase de regeneração dos tecidos ele se encontra. E podem ser 3 basicamente: aguda, subaguda e crônica. Como você é um excelente profissional, você sabe identificar claramente em que fase dessas ele se encontra, porque isso pode redimensionar e impactar nos parâmetros que serão prescritos. Para isso daí, nós vamos discutir baseado em evidência caso por caso, porque você vai ter todo o suporte da evidência nos módulos seguintes, lhe dando apoio a fazer essa aplicação, entendendo que você vai fazer a classificação bem adequada de acordo com o estágio da regeneração do tecido. Perguntou isso daí? Chegou agora no terceiro e principal ponto, que é traçar o objetivo terapêutico. Na primeira aula desse módulo, eu falei para vocês que nós temos pelo menos aí, claro, 10 grandes objetivos terapêuticos. E quais são esses? Nós vamos ter aqui o gerenciamento da dor, ou seja, nós vamos tratar a dor aguda, a dor crônica, fortalecimento muscular, reparação tecidual, redução da espasticidade, condicionamento cardiovascular, controle postural, controle dos músculos do assoalho pélvico, controle da marcha, controle do edema e melhora da função. Quem vai ditar
exatamente o que você tem que fazer são os objetivos que você escolher. Geralmente, quando a gente escolhe um, outros objetivos são claramente afetados, como se eu quiser tratar a dor do meu paciente, é natural que eu melhore o estado de reparação tecidual e interfira na cicatrização. Então, essa sobreposição de objetivos vai acontecer, mas eu recomendo que você escolha um único objetivo para ter uma linha de raciocínio clara e objetiva. Então, escolha um desses objetivos. E ao escolher esses objetivos, você vai partir agora para a identificação da corrente que irá utilizar. Lembra que eu falei que você só precisa ter uma? E de fato você só precisa ter uma para atingir qualquer um desses objetivos que estão traçados aí em cima com evidência que o suporte, tá certo? Então vamos lá. Quais são as correntes que a gente pode utilizar? TENS, FES e russas são as que eu recomendo que você tenha pelo menos uma dessas. E as outras que você pode ter ou não é interferencial, que eu digo que ela não tem tempo on e tempo off e é uma corrente mais cara e necessariamente não traz benefícios adicionais em relação à outra. Então essa daí você pode segurar a onda. Mas em alguns momentos, corrente galvânica ou polarizada, ela pode ser útil para você. A microcorrente pode ser útil, principalmente quando a gente trabalhar em reparação tecidual, ela pode entrar em alguns protocolos. E a corrente pulsada de alta voltagem também pode entrar, principalmente em protocolos de reparação tecidual, tá certo? Mas essas três daqui são as campeões e as que você vai precisar delas em todos os recursos, em todos os objetivos aí acima. Lindo, maravilhoso, vamos continuar seguindo. Vamos agora para o quinto passo, que é eu escolher a corrente. Ao escolher a corrente, eu olho para o meu paciente e começo a prescrever. Só que essa prescrição, ela será para a condição num determinado contexto. Por isso que as evidências que nós vamos discutir a partir dos módulos aplicados serão essenciais para que você não se perda nesse momento agora. Mas vamos lá, nós temos aqui agora os parâmetros técnicos, que são aqueles ajustáveis no equipamento, e aí eu estou falando de aqueles botões que você vai apertar, e todo o racional para isso daí já foi dito anteriormente, nas aulas anteriores, dá um retorno lá, caso você não tenha entendido, mas a gente vai mostrar nos módulos aplicados, com base em evidência científica, caso por caso, tá certo? E nós temos os parâmetros clínicos, que são aqueles direcionados para o paciente. Quando você olha o paciente, você vai ver a quantidade de canais, o tamanho dos eletrodos, o tipo de eletrodo, você vai ver o número de sessões totais e o número de sessões por semana. Isso daí vai lhe dar um protocolo individualizado e preparado para aquele indivíduo, de modo que você só resta agora o sexto passo, que é seguir e reavaliar ao final. Você passou um número específico de sessões e esse número específico vai ter um início e um fim. E você precisa de uma métrica para que tenha alcançado esse objetivo ou não. Se não alcançou, ao longo do tempo você consegue corrigir e ajustar para trazer de novo para a rota correta. Então faça esse sexto parâmetro trazendo possíveis indicadores, que são registro visual, questionários, escalas, instrumentos que você tem a aplicar. Por isso que nos módulos aplicados eu vou trazer sempre os instrumentos recomendados para cada protocolo que você for utilizar, tá certo? Então, é esse o cenário que eu quero trazer para vocês, tá bom? Aonde nós vamos ter aqui 6 perguntas que nós podemos realizar. E essas 6 perguntas, elas são ideais para que você tenha um norte e um rumo para não precisar decorar nunca mais na sua vida esses parâmetros. Tá certo? Um grande abraço e até o quinto módulo, onde vamos falar sobre prática baseada em evidências. Tá certo? Te espero lá, hein?